vocês conhecem o Jotinha, não? O Jotinha é uma figura muito conhecida. Ele realmente, agora até na última eleição, ele candidatou como candidato a vereador. Ele é um baixinho, tem 1,49 m, tem toda a coisa. Mas, para se identificar com ele, eu diria assim, é a própria encarnação do padre José de Anchieta. Então, e o mais interessante, que quando eu fui fazer alguma pesquisa sobre José de Anchieta, eu percebi que o apelido dele, carinhoso na família, era Jotinha. Eu não sei se o nosso Jotinha copiou do José Padre de Anchieta ou foi coincidência, porque os dois têm a mesma altura, têm um pequeno defeito físico e realmente poderia se dizer, se tirar uma foto do Jotinha, vocês terão a fotografia do Padre José de Anchieta. Mas não é isso. Eu teria que fazer uma homenagem a esse grande homem para Bertioga, para o país inteiro, porque ao último dia nós contamos aqui sobre o sambaqui. A curiosidade que todos se perguntavam, não querendo tirar o prestígio, nem o grande valor de um dos maiores historiadores daqui de Bertioga, Fernando Litz, que escreveu Polianteia, e nem tão pouco as afirmações de Hans Stander, porque ele também deixou dizendo que nosso território aqui de Bertioga havia os canibais. Mas por curiosidade, vocês, aqueles que tiveram na última sexta-feira do mês aqui, eu afirmei que está documentado na USP, de que o sambaqui encontrado aqui nesse lado, a poucos metros da onde nós estamos agora, não foi encontrado nenhum vestígio de ossada humana. E é curioso, porque nós que pregamos fotos e falamos que os tupinambás comia gente aqui, né? Fazia, isso aqui era o banquete para eles, não tem encontrado no sambaquis vestígios dos esqueleto humano. Portanto, as etnias que se encontravam aqui, razão até da festa da tainha, que há 2000 anos atrás, não havia a intenção de se matarem e nem ninguém estava afim de comer ninguém. Naquele tempo se andava peladão, um atrás do outro, com o cacete na mão, e ninguém pensava em comer o outro. E é curioso que só surge essa história de quem come quem foi quando os europeus apareceram. Aí sim, aí já cresceram os olhos e já se começou a falar, é o que nós temos documentado. Porque é chegado a hora de que os tupiniquins e os tapanhuanos vieram para cá, chegaram aí, ali pertinho, ali na Anchieta mesmo, olharam aquilo e logo falaram, olha o Buritinga, um pelo diferente, porque eles nunca tinham visto um europeu, nem um ser humano branco. E a roupa deles, claro, para eles era pelo, era um pelo diferente. E o que ele era? Macaco branco, Buritinga, macaco branco. E a coisa se espalhou para todas as zonas, e as outras etnias que tinha aí em volta vieram para sondar o que os Buritingas estavam fazendo em nossa volta aqui. E é mais curioso é que eles não faziam quase nada, estavam enfiando uns pau aqui, cercando aqui o Parque Tupiniquim. Foi mais esperto do que o Dr. Laírto, que cercou agora. Eles cercaram aqui há mais de 2000 anos. Fizeram um estaqueamento aqui, fecharam e já estavam querendo construir uma invasão, a primeira invasão. Mas eles, os nossos nativos, que não tinham maldade, vieram para o meio do mato, olhando. A única coisa que chamou a atenção deles, eles ficaram um pouco preocupados, foi ver que aqueles macacos brancos estavam levando o pau vermelho deles. Olha lá,
eles estão cortando nosso pau. E não sabia por que aqueles europeus estavam cortando o tal pau vermelho. Para onde eles queriam levar, porque eles arrastavam esses pau e traziam aqui aonde é hoje o nosso pia. Provavelmente, para aquelas pessoas que estavam vivendo naquele momento, naturalmente deve ter sido difícil para entender. Mas de repente eles se entrosaram, se turmaram e não se preocuparam mais em diferenciar aqueles macacos brancos com eles. Conviveram juntos. Estranhava a troca que eles faziam, dava aqueles galangandãs, dava espelho e outras coisas a mais. E eles não queriam nada, só emprestavam a mulher deles. Poxa, a mulher tinha tanto valor para eles e para os outros não tinham. E isso era grande troca. Em pouco tempo eles também já estavam cortando o pau vermelho. E estavam fazendo parte da turma dos europeus. Provavelmente, não se tem ideia, deve ser 1524, 26, é que nós vamos ter a primeira notícia de que houve animosidades. Mas nada grave, nada grave. Só quando realmente os tapanuanos que vinham para subir esses canais e junto com os tupiniquins e fazer a caçada. E aqui, onde nós estamos hoje, era a festa da tainha deles. Toda a Piracema, eles já se juntavam, várias etnias aqui, os guaianazes e outros mais. O que os europeus fizeram? Fecharam o canal, trancaram o canal, proibiram a entrada deles para subir, para pegar as tal tainhas. Aí sim, aí eles enfureceram. Naquele tempo, naturalmente, ainda não tinha Assembleia Legislativa, Câmara Federal, e o lugar que os tamoios, né? Os tamoios, para quem que tem mais de 50 anos, vão ficar felizes. Os tamoios era que mandava. Exatamente, sabe por quê? Porque eles eram mais velhos. Antigamente os velhos mandavam. Não tinha Câmara de Vereador, naturalmente, quem mandava era nós. Aí, conclusão. Os tupiniquins e os tapanuanos subiram o rio e foram tentar passar e não conseguiram. Eles não aguentaram, resolveram ir para a Confederação dos Tamoios, que era o Batuba, para reclamar. E naquele momento tinha mais de 20 mil guerreiros se reunidos e aqueles dois ficaram no meio da multidão para cobrar. Quando o Inhambebe, o Aimberé e outros mais caciques notou, viu aqueles amarradinhos lá, falou: "Ô, Bertioga, chega mais!" E eles vieram para frente. Ué, o que está acontecendo lá por Buritinga, Buriquioca? Ele falou: sabe, aqueles caras, aqueles macacos brancos que apareceu lá, os tais de Perons, eles chegaram lá, pegaram as nossas mulheres, nós não ligamos. Levaram o nosso pau vermelho, nós não ligamos. Levaram o pau de pita, nós não ligamos. E agora estão tampando o nosso canal. Aí nós não estamos aguentando mais. E vieram aqui para se queixar, para ver que vocês tomam uma providência. E foi aí que a Aimberé, um dos caciques mais violentos que tinha naquele período, viu, já assinou, fez um abaixo-assinado e diz: olha, vamos para lá. Vamos mostrar para aquela gente que quem manda aqui somos nós. E não deu outra. Só que aconteceu foi uma coisa, que alguém veio aqui para cá e avisaram os nossos portugueses que os tupinambás iriam invadir aqui e não deixaria ninguém vivo. Claro, os portugueses naquele tempo eram espertos, não era, nem falavam e tal, não, eles eram bastante espertos. Alguns deles na hora já pegou a embarcação e já foram embora. E outros falou: não, nós aguentamos aqui, vamos ver o que eles têm a mais. Nós temos um canhão, eles não têm. Aqui o pau de fogo, que é a boca de fogo que eles chamavam, nós
assusta ele. 3 tiros desse, ele volta correndo. E realmente foi o que não aconteceu. Os tupinambás chegaram à noite e foi registrado das maiores violências que nós tivemos aqui nesse próprio parque. Mas o que nos deixa mais apreensivo é que realmente dizem, eu não sei se isso é fato, apenas eu converso às vezes com ele, e ele diz, é possível. Diz que escapou vivo de toda essa confusão toda, o único português que diz que escapou vivo foi o Fernando. O Fernando Sena disse que ele escapou, sabe por quê? Porque ele tinha uma carteirinha que mostrava que ele era da África, ele era de Moçambique. Ele mostrou para os índios e falou, olha, eu não sou europeu, eu sou africano, olha aqui, deixa para lá. E ele disse que escapou, foi por sorte. Mas o resto, poucos, ninguém quase escaparam. Mas o que isso significou? Para mim, eu acho que foi um começo de uma grande história aí que nós vamos ter, porque tudo virou, voltou ao estado que nós acostumamos já nesses 40 anos, dar aquela empolgação mercante e depois volta a acalmar. Mas a notícia chegou lá em Portugal e lá Dom João IV ficou sabendo que os nativos nossos estavam comendo os seus patrícios. Isso é uma ofensa. Quando falaram para o rei, olha, a coisa está feia lá em Bertioga. Os nativos estão comendo os nossos patrícios. Ah, isso aí vamos lá, vamos aguentar tudo, mas essa é humilhação demais. Dom João, na hora, falou, vamos resolver essa coisa. Logo o comandante chegou para ele e falou, olha, mas isso não pode ser que é muito mole não, hein? Pelo que eu estou sabendo, essa última confederação dos caciques que tiveram lá em Ubatuba tinha quase 30 mil índios guerreiros. Que esquadra que nós temos para mandar lá para Bertioga? Andar no meio do mato atrás daqueles caras? Ele falou, quem que falou para você que vou mandar uma esquadra para lá? Ele falou, é o único jeito, são 30 mil homens. Tem que ser uma esquadra. Pelo menos com 10 mil homens. Por que é isso? Eu sou português. Eu? De jeito nenhum vou mandar minha esquadra para lá. Vai lá e chame lá o Beato Jotinha. Ô, seu Vladimir, vou pedir só para o senhor dar uma serrada rapidinho. Estou entrando no Jotinha já. Ô, Jotinha, chegou aqui. Então, vamos mandar quem? O Jotinha. Mas Jotinha, para resolver um caso lá, e realmente a situação foi mandar Anchieta para cá. E claro, se eu fosse entrar em detalhes, eu ia mostrando a importância do Jotinha aqui, desde a hora que ele chegou. Já quiseram testar ele, mandaram ele para subir para falar com o Lula. E ele falou, mas como? Não, bota ele aí, ele vai lá para São Caetano, vai falar. Bom, não era bem o Lula, mas tinha barba também. João Ramalho estava com os guaianazes assim, ó. Louco com vontade de derrubar aqui José Martins de Souza. E o Jotinha que foi lá para resolver, logo a primeira missão dele. Então podemos pensar assim. A segunda, já que estava lá, ele andou mais um pouquinho e olha o que ele fez.